Quero saudar a todos os irmãos e amigos aqui presentes na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de, antes de começar a minha mensagem, perguntar a você algo que me levou com muita tranquilidade, a definir o tema dessa mensagem dessa manhã. Uma experiência, ou então, quem sabe, experiências que passei nos últimos dias. Eu fiquei imaginando, eu acho que essa experiência passa por também, não somente comigo, mas com muitas pessoas aqui. Eu queria ver, vamos fazer um testezinho agora, se isso acontece mesmo com todos. Você já passou assim por alguns dias em que algo ocupa o seu pensamento e parece que tudo que você faz, por onde você anda, parece que culmina com aquele pensamento, com aquela situação? Já aconteceu com você? Às vezes é uma música, né? Você fica pensativo numa música, quem sabe uma música que você ouve no domingo, em um culto como esse, e aí aquela... Eu confio em ti. Amanhã você está lá, essa música vem na sua cabeça. Terça-feira essa música está na sua cabeça de novo, a semana todinha. Acontece isso com você? Ou quem sabe aquele carro, né, que você está desejando, e aí você veio para cá, no caminho da igreja passou aquele carro bem bonito pela sua frente, e você diz, poxa, eu queria aquele carro. Mais tarde, quando você sair daqui, aquele carro vai passar de novo por você, um igualzinho àquele. E depois, à noite, quando você estiver vindo para cá, você vê um carro também de outra cor, mas do mesmo modelo. Aí você diz, é de Deus, acho que eu vou ter esse carro. Ele está me perseguindo, né? Isso também acontece, né? Quando você tem uma pessoa, né, que você está devendo, né? E você... Aí você não vai dizer, isso é de Deus, não, né? Você não vai dizer, isso é de Deus. Esses últimos dias, essas últimas semanas, eu tenho sido... digamos assim, acompanhado, eu não quero usar a palavra perseguido, porque não é esse o termo, mas acompanhado por uma expressão que por vários lugares onde eu estive, ela aparecia. E eu peguei e disse, que coisa é essa, né? Na Semana dos Pais eu fui procurar uma lembrança para o Dia dos Pais, para enviar para o meu papai lá em Manaus, e eu entro lá e encontro lá uma lembrança, um souvenir lá com a afirmação. Eu disse, olha que legal. Depois eu passo alguns dias, vou atrás de um novo livro de devocional para comprar, folio, eu entro numa livraria, folio 1, a primeira devocional está a mesma expressão. Eu digo, isso é de Deus então, Deus está querendo falar alguma coisa. Essa expressão eu quero compartilhar com vocês nessa manhã e quero trabalhar o texto em que ela aparece na Bíblia. A expressão que tem me acompanhado durante todos esses dias é, seja forte e corajoso. Por onde eu tenho andado, essa expressão está aparecendo. Parece uma coisa incrível. Então agora, para eu não ficar paranoico sozinho, eu quero que você vire para a pessoa do seu lado e fale assim, seja forte e corajoso. Fala mais uma vez, seja forte e corajoso. Mais uma vez, seja forte e corajoso. E agora pela quarta vez, diga, seja forte e corajoso. E depois eu lhe explico por que repetir isso 4 vezes, tá? É bom que agora eu não estou louco sozinho, tem mais várias pessoas aqui comigo, né? E agora você vai abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Vai abrir a sua Bíblia, vai ligar a sua Bíblia, vai fazer o que for necessário. E nós vamos ler um texto da palavra de Deus, em que essa expressão que tem me acompanhado e que eu não tive dúvidas que Deus quer falar muito à sua vida e à sua igreja nessa manhã, através desse texto bíblico. Josué, capítulo 1. Eu quero ler com você dos versículos 1 ao versículo de número 9, ok? Se você quiser pode me acompanhar na projeção aqui na frente. A palavra do Senhor diz assim para o seu povo nessa manhã. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo... prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso.
porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Fale comigo. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glórias a Deus pela sua palavra lida nessa manhã, que ela encontre um lugar muito especial no seu coração nesta celebração. Hoje eu quero falar para você com o tema fundamentos de uma vida vitoriosa. É exatamente quando essa expressão que tanto me incomodou, que tanto me acompanhou e me fez ir até o capítulo 1 do livro de Josué, e que a gente vai encontrá-la repetidas vezes. A conclusão de todo esse diálogo de Deus com Josué me leva a uma direção. Deus estava querendo transmitir para Josué algumas coisas muito importantes. E todas essas coisas que Deus transmitia a Josué durante esse diálogo apontavam a vida de Josué, a sua liderança, a sua família e o povo de Israel, o qual ele lideraria, para um caminho vitorioso, para uma vida vitoriosa. Deus chama Moisés e vai ter um diálogo muito interessante com ele, e tudo, em suma, tudo que Deus vai falar para Josué nesse sentido, logo após a morte de Moisés, a ideia é: Josué, eu vou lhe dar alguns preceitos, Josué, eu vou lhe passar algumas orientações importantes, que se servirem como fundamentos para a sua vida, vão levar você a viver vitoriosamente. Eu sei que todos aqui querem viver vitoriosamente. Existem livros que aparecem como uma receita mágica, dizendo 7 passos para uma vida vitoriosa. Faça isso e você será feliz. 4 passos para uma vida bem-sucedida. Quando no livro de Josué, há muito tempo atrás, Deus já transmitia ao seu servo, e que ecoa aos nossos ouvidos nessa manhã, quais são os fundamentos para quem quer viver vitoriosamente. Às vezes nós damos murro em ponta de faca. Às vezes nós insistimos em coisas erradas. Às vezes nós criamos nossos próprios métodos para viver vitoriosamente, quando na palavra de Deus, há muito tempo atrás, Deus já entregava para Josué e fazia o registro na sua escritura sagrada aquilo que serviria para nós como fundamentos para uma vida vitoriosa. Hoje eu quero compartilhar com você não somente a expressão que mencionei há pouco, mas muitas outras que nós encontramos nesse texto bíblico, que nos levam, que nos fortalecem, que nos determinam a capacidade de viver com Deus uma vida vitoriosa. Esses versículos que eu li trata-se de um diálogo de Deus com Josué. Deus, logo a morte de Moisés, chama Josué para um diálogo, para uma conversa muito satisfatória, muito produtiva. E o primeiro fundamento que a gente vai encontrar nessa conversa de Deus com Josué, que o apontará para uma vida vitoriosa dele, da sua família e do seu povo, passa justamente logo no primeiro versículo que eu li com você há pouco tempo atrás, quando diz a parte final. Aliás, desde o início: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. E é claro que depois dessa expressão aí vai vir o que Deus começa a falar com Josué. Mas quando eu passava meu olhar nesse texto bíblico, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Preste atenção, tudo o que vai acontecer na vida, todo o histórico vitorioso que vai ser experimentado, que vai ser vivenciado por Josué a partir desse dia, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida como líder do povo de Israel, todo o histórico vitorioso da vida de Josué começa com a expressão: disse o Senhor a Josué. Naquele momento em que Deus chama Josué para uma conversa, naquele momento em que Deus chama Josué para ouvi-lo,
a história de Josué nunca mais será a mesma. Uma nova página começa a ser escrita na história do povo de Israel. Tudo será novo, tudo será vitorioso a partir daquele dia. E quando tudo isso começa na história e na vida de Josué? Quando o Senhor o chama para ouvi-lo. Disse o Senhor a Josué. Pode parecer uma frase perdida no meio do versículo, mas, queridos, prestem atenção. O projeto vitorioso para a vida de Josué começa quando Josué para ouvir a Deus. Ele convivia com Moisés, ele seguia a liderança de Moisés, ele habitava e trabalhava junto com o povo de Israel, ele experimentava de toda a realidade naquele deserto, na vida do deserto. Agora o Senhor diz: Josué, você precisa me ouvir agora. Começa agora um novo histórico na sua vida, mas esse histórico começa em você me ouvir, em você me dar ouvidos. Deus chama Josué para uma conversa especial. Deus quer ser ouvido por Josué, transmitindo a ele os fundamentos de uma vida vitoriosa. Mas tudo começa, olha, por ouvir a voz de Deus. O tempo passa. Hoje mais de 7 bilhões de habitantes nesse planeta. E como é confortável ler uma palavra dessa logo de início de um livro da Bíblia, quando apresenta um Deus que procura seres humanos como eu e você para se comunicar, para transmitir fundamentos de uma vida vitoriosa, para determinar diretrizes para a sua vida que, uma vez obedecidas, uma vez cumpridas, levarão você a viver uma vida feliz aqui na terra. Deus chama os seus filhos, Deus chama o seu povo, Deus chama a sua igreja para ouvir a sua voz. Uma conversa especial, uma conversa única. Deus diz: Josué, vem cá. Josué, eu tenho um projeto vitorioso para a sua história. Você precisa agora me ouvir, é tudo que eu tenho para lhe dizer. Eu aprendo uma grande lição, queridos e queridas, aqui nessa manhã, sobre uma vida vitoriosa começa quando nós paramos para ouvir a voz de Deus. Josué conhecia muito bem a Moisés, Josué conhecia muito bem o povo de Israel, Josué conhecia muito bem o que era uma vida no deserto. Josué agora precisava conhecer, aprender a ouvir a voz de Deus. Porque é quando ouvimos a voz de Deus é que a história recomeça. É quando ouvimos a voz de Deus é que Ele escreve uma nova página. É quando ouvimos a voz de Deus que um capítulo vitorioso começa mesmo na vida de um derrotado, de um preocupado, de um ansioso, de um deprimido, de um enfermo. É quando paramos para ouvir a voz de Deus. Eu sempre costumo falar, minha mãezinha já faleceu há muitos anos atrás. Foi desenganada muito jovem pelo câncer. Mesmo assim, Deus ainda concedeu mais 13 anos de vida para ela, quando os médicos disseram que ela tinha 6 meses. Minha mãe, quando hospitalizada, e foi diagnosticada a enfermidade dela no hospital no Rio de Janeiro, deitada num leito de enfermidade, na cama ao lado, a paciente ao lado colocou um radinho de pilha. Esse radinho de pilha transmitia um dia uma pregação dublada de um pastor americano. Deus fez a sua voz ser ouvida pela minha mãe naquele lugar. A vida da minha mãe não foi mais a mesma. De 6 meses de vida, viveu mais 13 anos, educou os filhos, abençoou uma família, porque um dia ouviu a voz de Deus. Tudo muda. Uma história nova começa quando nós paramos para ouvir a voz de Deus. Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Você tem percebido os convites que Deus tem feito para você, dizendo: eu quero que você me ouça. Deixa eu consertar a rota da sua vida. Deixa eu te mostrar novas diretrizes agora. Deixa eu virar a página da tua história e vou te dar agora fundamentos para uma vida vitoriosa. Você tem ouvido Deus? Tem parado para ouvir Deus? Eu não gosto daquelas frases de traseira de carro, né? Porque parece que tem umas que são filosofia barata de última qualidade. Mas um dia desse me chamou a atenção quando dizia: quem não tem tempo para ouvir a Deus, vive perdendo tempo. Por não ter perdido tempo e por ter ouvido a voz de Deus, Josué recebeu uma nova história na sua vida, uma vida vitoriosa.
Você poderia perguntar nessa manhã: eu quero ouvir a voz de Deus, pastor. Eu anseio por ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que meus ouvidos estão surdos para ouvir a voz de Deus. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como é que eu faço para ter um momento tão especial como esse que Josué teve em ouvir a voz de Deus? Eu olho para o texto bíblico, infelizmente nós não temos ali um detalhe do autor dizendo, quando Deus disse: Josué, eu quero falar com você. Disse o Senhor a Josué, e ele disse: Josué, você para agora para me ouvir, porque eu vou dizer para você o que acontece quando uma pessoa vê a Deus. Não tem esses detalhamentos dessa conversa, do início dessa conversa de Deus com Josué, o porquê, a razão dessa conversa. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em poder dizer que existem meios, existem maneiras sim para que os nossos ouvidos, a mente, o coração estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus. Primeiramente, para ouvir a voz de Deus é preciso você querer ouvi-lo. É simples assim. Para ouvir a voz de Deus você precisa querer ouvir. Porque quantas vezes nós não vivemos a nossa vida do nosso jeito, do nosso estilo, no nosso ritmo, mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. Queremos ouvir a voz dos outros, queremos ouvir às vezes só a nossa própria voz, mas tem gente que não quer ouvir a voz de Deus. Quem sabe você não esteja passando um momento na sua vida que a última voz que você quer ouvir é a voz de Deus, porque parece que às vezes quando a voz de Deus vem, bate forte em você, aí você diz: não quero mais ouvir isso não. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer saber como ouvir a voz de Deus? Primeiro você tem que querer. Segundo lugar, seja uma pessoa de oração. Uma das melhores maneiras de ouvir a voz de Deus, nós falamos aqui na última vez que me preguei aqui: orar sempre, orar sem cessar, orar continuamente, orar apesar da situação. Oração não é monólogo, oração é diálogo com Deus. Você já fez aquele teste? Você para, às vezes vamos usar aqui, você deita naquelas noites frias que tem feito ultimamente. Aí você cobre o corpo todinho, deixa só o olho para fora. E aí você começa a falar com Deus. Começa a falar do seu dia. Eu fiz essa experiência essa semana, um frio tremendo, né? A esposa viajando, um frio desgraçado. Só o olho para fora da coberta. Eu disse: Senhor, eu vou falar contigo aqui agora. Senhor, eu quero ouvir a tua voz também. Não quero só ser ouvido. Eu quero ouvir a tua voz, meu Pai. Eu quero ouvir o que tu queres que eu faça. Eu quero que tu me orientes. Eu quero que tu me exortes. Eu quero que tu me aconselhe. Eu quero que tu me perdoes, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Queira ouvi-lo. Você quer ouvir a voz de Deus? Seja uma pessoa de oração. Visitei recentemente um casal. E no meio dessas crises tão malucas desse país, ele relatando como está sendo difícil administrar um negócio hoje. E ele falou que nas últimas semanas tem sido muito complicado, porque os números não batem, as contas não fecham. E ele disse: eu não sei o que está havendo, porque era para ser um mês bom na minha empresa. Não sei o que está acontecendo. Eu chamei a mulher e disse: olha, nós já tivemos um problema no cartão no passado. Quem sabe a operadora de cartão está fazendo alguma conta errada. Vamos verificar. E verificaram, um cartão de crédito não era. E depois novos problemas começaram a surgir na empresa. E as coisas piorando. E eles a cada dia indo trabalhar mais cedo, passando mais tempo no trabalho. Os números não batiam. E ele pegou e falou para mim assim: eu chamei a minha esposa um determinado dia. Eu disse para ela: a gente não está fazendo a coisa certa não. Vamos fazer o seguinte: a gente vai levantar às 5 da manhã, a partir de amanhã, e nós vamos ficar em oração diante do nosso Deus. As coisas não estão dando certo porque nós estamos tentando resolvê-las do jeito errado. Vamos resolver com oração, vamos ouvir a voz de Deus. Ele disse, sem conseguir explicação, assim como não conseguia explicação para os números não estarem batendo, as coisas começaram a mudar, os números começaram a se ajustar, as coisas começaram a melhorar. E ele reconheceu que foi como resposta à oração que as coisas começaram a melhorar nesses dias na sua empresa. Você quer ouvir a voz de Deus? Seja uma pessoa de oração. Você quer ouvir a voz de Deus? Então diga para ele: Senhor, agora eu quero te ouvir. Você quer ouvir a voz de Deus? Então não se precipite. Quantas vezes perdemos uma grande direção de Deus para a vida, para uma vida vitoriosa,
Porque não temos a paciência de esperar o Senhor. Nos precipitamos. Quando Deus dá a resposta, quando Deus dá a direção, não perca tempo. Mas se você ainda não ouviu a voz de Deus, por que se precipitar? É cair num grande erro. Nós ouvimos a voz de Deus quando não nos precipitamos. Nós ouvimos a voz de Deus também quando nos santificamos. E falar sobre santidade hoje na igreja moderna está cada vez mais complicado. Porque parece que queremos boas celebrações de final de semana que possam elevar o nosso ego até próximo do céu. Mas de segunda a sábado parece que não estamos muito interessados em nos santificar. Só que a Bíblia diz que os limpos de coração são aqueles que verão a Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ver Deus agindo na sua vida? Então se purifique, se santifique, lave suas mãos diante de Deus, limpe o seu coração diante de Deus e você vai ouvir a sua voz. E por fim, você quer ouvir a voz de Deus? A semelhança de Josué, que teve aquele encontro tão especial, inclusive isso aparece nos fundamentos da vida vitoriosa que Deus deixou para Josué. Você quer ouvir a voz de Deus? Então busque as Escrituras Sagradas. Esse livro aqui tem importância na sua vida, ele é buscado diariamente. Ontem eu falava num casamento, entregávamos uma Bíblia branca para o esposo e eu dizia, não deixem somente essa Bíblia branca como acontece em muitas casas. Tem um lugar de destaque, tem até um suporte para colocar, às vezes ele é até meio de bronze, né? Fica no lugar de destaque, na mesa principal, na estante da casa. Mas o problema é que muitas famílias não consultam esse livro. Você quer ouvir a voz de Deus? Busque as Escrituras Sagradas. Deus vai orientar isso inclusive para Josué. Olha, não se aparte esse livro, não deixe de obedecer tudo que a lei do meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie das Escrituras, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, onde quer que você andar. Você quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, ó. É só buscar. E aí você vai ter a oportunidade de usufruir de um momento tão especial como aquele que Josué usufruiu. Disse o Senhor a Josué, que maravilha você sair desse culto nessa manhã podendo dizer, você que está me acompanhando aí na internet poder dizer, hoje o Senhor disse tais coisas para mim, hoje o Senhor falou isso para o meu coração, hoje o Senhor orientou sobre como eu viver uma vida vitoriosa, eu ouvi a voz de Deus. Busque a voz de Deus, procure ouvir a voz de Deus, não perca mais tempo. Quem vive sem tempo para ouvir a Deus, vive perdendo tempo. Não perca mais tempo. A vida vitoriosa começa em primeiro lugar, quando você para ouvir a voz de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Pare e comece a ouvir a voz de Deus. Agora, depois, mais tarde, amanhã, pelo resto da sua vida. Não abra mão de ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você hoje aqui. Deus está falando com você hoje aí. Deus está falando com cada um de nós. Deus quer que seja ouvido por você. Ouça a voz de Deus, assim como Josué teve esse maravilhoso privilégio de ouvi-lo. O segundo fundamento para a vida vitoriosa. Tudo começa em ouvir a voz de Deus. Mas essa conversa continua. Deus começa um diálogo maravilhoso com Josué. E no versículo 2 ele diz assim, e eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque tem umas riquezas preciosas aqui para mim e para a sua vida. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Primeira parada. Meu servo, disse o Senhor a Josué, meu servo Moisés está morto. Pastor, o senhor acabou de dizer que a gente tem que buscar de várias maneiras procurar ouvir a voz de Deus. E quando a voz de Deus vem e fala coisas indigestas da gente ouvir. Já pensou começar uma conversa com alguém, dizendo, oi, tudo bem com você? Fulano tal morreu. Que conversa é essa? Mas foi essa conversa, o início da conversa de Deus com Josué. Disse o Senhor a Josué, como é que começa o diálogo? Josué, meu servo Moisés está morto. A segunda lição que eu aprendo aqui, deixo com você.
sobre os fundamentos da vida vitoriosa em Deus. O primeiro é ouvir a voz dele. O segundo é aprender com Deus a encarar os fatos da vida. 2 fatos Deus vai registrar e vai passar de uma forma muito clara, direta e concisa para Josué. Primeiro, o grande ícone da história de Israel, Moisés. Já era. Foi, acabou. Deixou um legado maravilhoso para o povo de Israel. Fez coisas maravilhosas. Deus usou poderosamente a vida de Josué, como depois a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que depois não houve profeta como ele. Mas cadê Moisés? Está morto. Deus chama Josué para uma conversa, e Josué, a partir de hoje, para você ser vitorioso, você precisa ouvir a minha voz. Começa ouvindo então, Josué. Sabe Moisés, seu líder, que você era auxiliar dele, que você o acompanhava, que você andava nos últimos anos ao lado dele, que você aprendeu tanta coisa com ele. Ele está morto, Josué. Você precisa encarar os fatos da vida, Josué. Moisés não está mais aqui. A terra continua prometida, tem o Jordão pela frente, mas Moisés não está mais aqui, Josué. Encare os fatos da vida. A vida é feita por perdas, a vida é feita por coisas desgostosas para nós também, faz parte, está inerente à condição humana. A gente precisa aprender a encarar os fatos da vida para que se quiser viver vitoriosamente. Senão a gente fica preso ao passado, senão a gente carrega defuntos conosco, senão a gente leva a cada dia o fardo de decepções e de péssimas experiências. O Senhor chama Josué para conversar e diz: Josué, quer ser vitorioso? Aprende a me ouvir. Mas nem sempre que eu falar, Josué, vai ser bom. Mas olha, uma coisa eu te digo, Josué: Moisés está morto. Você tem que encarar essa realidade. Você tem que encarar que agora, amanhã, Moisés não vai estar mais aqui para lhe aconselhar, para lhe ensinar como ser um líder. Josué, você é esse líder agora. Meu servo Moisés está morto. Ele poderia ter ido direto para as ordens para Josué. Quando eu leio essa passagem, o início dessa conversa, eu me pergunto: por que Deus não foi direto à missão de Josué? Disse o Senhor a Josué, poderia estar escrito nas Escrituras Sagradas: Josué, o Rio Jordão está à frente, nós vamos fazer assim, assim, assado agora e tal, você vai falar para o povo isso, isso e aquilo. Não, irmãos. O que Deus faz? Josué, vem aqui para uma conversa. Moisés está morto, Josué. Vamos começar por aqui. Você precisa aprender a encarar os fatos da vida. Quais são os fatos da sua vida que já passaram? Grandes perdas. Você sabe do que eu estou falando, né? Mortes. Pessoas que você tanto amava que partiram. Qual é o fato da vida que você ainda não encarou? Uma traição? Uma rejeição ou rejeições? A perda de um emprego que você se dedicou tanto por tantos anos? Qual é o fato da vida que você precisa encarar? Quais são as frustrações que você já viveu, que você continua a carregá-las sobre os seus ombros? Disse o Senhor a Josué: meu servo Moisés está morto. Deus estava ensinando para Josué uma grande lição para uma vida vitoriosa. Aprenda a encarar os fatos da vida. Encare como eles são. É morte, é perda, é decepção, é frustração. Aconteceu? Dá para voltar atrás e mudar a história? Não dá. O que eu vou fazer? Atravessar o meu Jordão. A primeira lição que Jesus estava passando, que Deus estava passando para Josué sobre esse fato de encarar os fatos da vida é: o que passou a gente não vai mudar a história. Não tem como ir como uma borracha da vida no passado e mudar algumas coisas que você fez ou que fizeram contra você. Não dá. Meu servo Moisés está morto. Josué, você precisa aprender a encarar essa realidade. Encare os fatos da sua vida que já se passaram. Encare.
Hoje está na hora de você remover todas essas coisas que você tem carregado desde a hora que você acorda e dizer: isso foi um fato da minha vida, me marcou profundamente, mas eu não posso continuar carregando isso no meu dia a dia. Eu preciso me livrar desse peso. Sabe por quê? Porque os fatos da vida que precisam ser encarados também passam pelo que vem pela frente. Ao mesmo tempo que Deus diz para Josué: Josué, meu servo Moisés está morto, logo em seguida ele diz: agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Josué, encara os fatos do passado e deixa no passado. Josué, tem um Jordão pela frente para ser atravessado. É um novo fato da tua vida, Josué. Tem um povo para liderar atrás de você. São novos fatos da tua vida, Josué. Tem uma família para você dar exemplo. Josué, são novos fatos da tua vida, Josué. Encarar fatos que já aconteceram, encarar e vislumbrar o que Deus tem preparado pela frente. Não dá para ficar preso ao passado, não dá para ficar estagnado no presente, é preciso encarar o que vem pela frente. Na condição que vivemos hoje, é muito difícil prever o que vem pela frente em nível de Brasil. Mas a gente precisa estar preparado para encarar qualquer que seja o Jordão que venha pela frente. Qual é o seu Jordão, pessoal? Qual é o seu Jordão que precisa ser atravessado e você tem protelado, você tem empurrado com a barriga? Qual é o seu Jordão, pessoal? Responda aí para você agora. Qual é o seu Jordão, pessoal? É uma pessoa? É uma limitação física? É uma limitação emocional? O que você quer? Algo que você precisa superar? É falta de recursos? Qual é o Jordão pessoal seu? Hoje Deus está dizendo: encare os fatos. Você vai enfrentar e vai atravessar esse Jordão. Para de olhar para trás, encara os fatos da maneira correta do que passou e encara também da maneira correta o que vem pela frente. Qual é o seu Jordão? Deus está dizendo: prepare-se para atravessar esse Jordão. Deus tenta mostrar para Josué que é preciso encarar a vida, os fatos da vida da maneira correta. Quando eu olho para essa passagem, eu observo o seguinte: Deus não deu um mapa para Josué. Deus não disse assim o seguinte para Josué: Josué, espera um pouquinho que até amanhã eu construo a ponte para atravessar o Jordão. Ele não fez isso. Se a gente falar de uma maneira bem clara, a gente vai perceber em Josué 1 que Deus só mostrou o problema. Não mostrou solução nenhuma. Josué, primeiro problema, Moisés está morto. Josué, segundo problema, tem um Jordão para atravessar pela frente. Só apresentou o problema. Ele não apresentou a solução, ele não apresentou a ponte para atravessar o Jordão. Sabe por quê? Porque acredito que a única ponte que nós precisamos para atravessar os nossos Jordãos da vida é ter fé em Deus e dar passos de fé, e Deus vai fazer-nos chegar do outro lado da margem. Encare os fatos da vida, encare-os da maneira correta, do que passou e do que tem pela frente, e prepare-se para atravessar o seu Jordão. É interessante que nesse versículo 2, a parte do meio diz: agora, pois, você e todo o povo. É um agora de Deus. É um agora. Eu falei há pouco, o que Deus já apontou na sua vida e você ainda não fez? Quando Deus não aponta, a gente tem que procurar ouvir a voz de Deus. Mas se Deus já apontou, o que está faltando para você atravessar esse Jordão? A ponte é passos de fé. É a cada passo que Ele vai pavimentando o seu caminho. Prepare-se. O agora de Deus chegou na sua vida para você atravessar esse Jordão. Deus tem um novo Jordão para a sua vida? Atravesse-o. Será se Deus não tem um novo Jordão para essa igreja? Estamos aí com rumores de algo muito grandioso. Se ouvirmos a voz de Deus, por que não enfrentar esse Jordão? Prepare-se, porque agora você e todo o povo irão atravessar o Jordão que tem pela frente. Mas é preciso encarar os fatos da vida da maneira correta. Ouvir a voz de Deus
encarar corretamente os fatos da vida. E eu quero acrescentar algo mais para você aqui nessa manhã. E aqui vai chegar no ponto que nós começamos lá no início de tudo, quando eu pedi para você ser paranoico comigo nessa manhã. E pedi para você por 4 vezes falar para a pessoa que estava próxima de você o quê? Seja forte e corajoso. Olha só. Versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Versículo 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Você diz, pastor, o senhor errou, só tem 3. O senhor mandou falar 4 vezes. Mas se você for lá para o último versículo do capítulo 1 de Josué, aí eu pego você. Você achou que eu tinha errado? As palavras finais do capítulo 1 de Josué 1 somente seja forte e corajoso. 4 vezes Deus insistentemente repete a Josué a expressão, seja forte e corajoso. Eu preciso falar para você nessa manhã por que Deus foi tão insistente nessa expressão. Porque é essa expressão que você precisa ouvir de Deus, dentre outras hoje. Para você que entrou aqui ou está me ouvindo desencorajado, entristecido, se sentindo destruído, um caco. Deus só tem uma frase para você nessa manhã. Seja forte e corajoso. Seja muito forte e muito corajoso. Deus chama Josué, começa esse diálogo excepcional com ele, e volta e meia nesse diálogo, essa expressão aparece, seja forte e corajoso. Deus fala mais um pouquinho, seja forte e corajoso. Deus adianta um pouco mais a conversa, mas Josué, seja forte e corajoso. Deus conhece a natureza humana. Deus conhece a sua natureza, Deus conhece cada célula do seu corpo, Deus conhece muito bem as suas capacidades emocionais, físicas, espirituais, Deus conhece muito bem suas habilidades, Deus conhece os seus limites, Deus sabe tudo a seu respeito, como sabia tudo a respeito de Josué. Quando Deus comissiona Josué para atravessar o rio Jordão e levar o povo de Israel até a chegada da terra prometida e a divisão das terras e a confirmação e a constatação final que o que Deus promete, Ele cumpre, Deus chamou Josué para liderar esse povo até lá. Mas como Ele conhece a natureza humana, como Ele conhecia a natureza daquele povo, difícil de conviver, como Deus conhecia a natureza humana de Josué, Ele chama Josué de Josué, você vai fazer isso, mas seja forte e corajoso. Josué, Moisés morreu, mas seja forte e corajoso. Josué, tem um Jordão para atravessar, seja forte e corajoso. Josué, vão ter muitas cidades para conquistar, mas seja forte e corajoso, Josué. Deus sabia que no meio no início, quando o primeiro passo fosse dado em direção às águas do Jordão, Josué ia balançar com os sacerdotes. Josué ia dizer, o que eu vim fazer aqui? Porque eu não morri antes de Moisés, meu Deus. Moisés era tão bonzinho, podia ter ido no lugar dele. Quando Josué e os sacerdotes e o povo começassem a dar os primeiros passos em direção ao Jordão, as coisas iam ficar difíceis. Como é que se atravessa um rio? Moisés, que abria mares com o poder de Deus, não está mais aqui. Josué, seja forte e corajoso para atravessar esse Jordão, Josué. Eu não vou construir ponte, Josué. Eu só quero que você seja forte e corajoso. Vamos dar os primeiros passos em direção ao Jordão. Vai ficar muito difícil aqui. Atravessamos o Jordão, mas a terra prometida ainda não chegou. Agora precisa invadir Jericó e mais dezenas de cidades. E em cada cidade enfrentar exércitos inimigos. E eu fico imaginando, agora já passou o Jordão, beleza, mas tem um bocado de cidades para conquistar até tomar toda a terra prometida. Vamos lá, hoje tem guerra de novo, gente, vamos lá! Lá vem os soldados com aquele
olhar cheio de ódio contra Josué à frente daquele exército e todos os soldados atrás dele. Josué olhava para aqueles soldados cheios de lanças, de escudo, de espadas. Ele dizia: eu vou ser forte e corajoso, Senhor. Eu vou ser forte e corajoso. Eu fico imaginando que no final do dia de uma batalha difícil de ser conquistada, Josué pudesse pensar: eu não aguento outra batalha dessa. Se tiver mais uma batalha dessa essa semana, eu me rendo. Eu desisto, eu atravesso o Jordão de volta a nado. Mas quando Josué, o suor escorria pela testa e parecia que as pernas iam começar a fraquejar e o escudo começava a ficar mais pesado que o normal, Josué dizia: Deus falou para eu ser forte e corajoso. Eu vou renovar minhas forças, eu vou continuar na batalha. Eu vou continuar na batalha. Quando todas as forças contrárias viessem sobre Josué, e sobre o seu exército, sobre o povo de Israel, o Senhor insistentemente lembrou a eles: vivam isso, sejam fortes e corajosos. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Mas Ele conhece a sua natureza. E quem sabe quantos projetos de Deus para a sua vida você já abandonou, porque faltou coragem de continuar. E esse é o terceiro fundamento da vida cristã vitoriosa: viver corajosamente. Deus continua a realizar grandes feitos na história da humanidade. Deus continua a realizar grandes feitos nas famílias. Deus continua a realizar grandes feitos na sua igreja. Sabe o que Ele só quer da gente? Que a gente seja forte e corajoso. Porque aquilo que Ele prometeu e que nós ouvimos a sua voz dizer, Ele vai cumprir. Ele vai realizar. Sabe o que Ele quer de você? Coragem. Coragem. Porque foi a falta de coragem que fez você abandonar aquele projeto que Deus colocou você para realizar. Foi a falta de coragem que fez você abandonar aquele ministério que você era tão bem sucedido, que você era tão usado por Deus, mas faltou coragem. O suor desceu pelo rosto, as pernas enfraqueceram, o escudo ficou pesado, você abandonou o campo de batalha. No meio dessa guerra, Deus está dizendo para você: seja forte e corajoso. Não se intimide. Quando o cristão é corajoso, não tem cara feia de demônios e nem de inimigos nessa terra que podem nos empatar de cumprir os propósitos de Deus. Tão somente seja forte e corajoso. É isso que Deus quer de você, lhe dar uma injeção de coragem nessa manhã e dizer: o que eu prometi vai se cumprir. Não desiste, não para, não vira as costas, não volta atrás no Jordão, somente seja forte e corajoso. Porque eu vou fazer você herdar tudo aquilo que eu te prometi. É a parceria com Deus. Deus entra com a promessa e com o poder. Você entra com a força e com a coragem. Parceria com Deus. Deus nos chama para ser parceiros em grandes coisas que Ele quer realizar. Deus quer usar você para a glória dEle. Deus quer usar você para a salvação de muitas almas. Deus quer usar a Igreja Boas Novas para ser muito grande e ganhar muitas outras pessoas. Eles tão somente diz: eu vou fazer a minha parte. O que eu quero do meu povo? Sejam fortes e corajosos. É a parceria de Deus. É a parceria que Deus propôs a Josué. É a parceria que Deus propôs a nós. Viver corajosamente. Quando vivemos corajosamente, podemos ter uma vida tão vitoriosa como foi a de Davi. Era aquele que no Salmo 27:1 ele dizia: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem eu vou ter medo? Isso é viver corajosamente. Era o mesmo Davi que antes, Salmo 23, versículo 4, dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo algum, porque tu estás comigo. Isso é viver corajosamente. Não é uma vida isenta de problemas. Não é só viver em paz com Deus e alegremente e corajosamente quando tudo vai bem, independente das circunstâncias. Eu vivo corajosamente porque minha parceria com Deus, Ele vai realizar o que Ele prometeu, e eu vou ficar firme, com força e com coragem. Vou viver corajosamente até ver o que Deus quer realizar na minha vida e através da minha vida se cumprir. Tão somente seja forte e corajoso. Como adquirir coragem? Eita, pergunta boa, hein?
É muito bonito ouvir sobre Josué e tudo que ele realizou, pastor. É muito bonito ouvir agora você falar de Davi, o cara que começou enfrentando um urso e um leão e depois derrotou um gigante Golias e depois derrotou centenas de exércitos. Era a coragem que ele tinha, muito bom, de fato. Precisa para fazer o que Davi fez, o que Josué fez, precisava, além do poder de Deus, de muita coragem. Mas como? Como? Me diga, como adquirir essa coragem? E não fica difícil de encontrar se a gente observar a história do povo de Israel. Eu posso citar pelo menos duas coisas como você pode viver viver corajosamente como Deus quer. Primeiramente, foi a didática que Deus usou com Josué. Meu servo Moisés está morto. Ele estava transmitindo uma outra lição para Josué. Josué, você lembra tudo que eu fiz através da vida de Moisés? Lembro, Senhor. Um mar vermelho aberto, água que jorrava de rocha, comida que caía do céu, vitória sobre os inimigos, o povo avançando no meio do deserto, 40 anos peregrinando, mas nada faltou para esse povo. Não tinha shopping center, não tinha mercadinho, não tinha sacolão, mas não faltava nada para o povo. Josué, então presta atenção. Observa a história de tudo que eu já fiz com meu servo Moisés. Observa a história de tudo que eu já fiz com o povo de Israel, do qual você faz parte. Josué, você cresceu vendo o poder de Deus. Josué, isso é o suficiente para você viver corajosamente. Viva corajosamente, Josué. É só você olhar um pouquinho para trás. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou a sua igreja. Deus nunca abandonou os seus. Josué, viva corajosamente, porque o Deus de Moisés será o teu Deus também. E o Deus de Josué é o teu Deus também. Então viva corajosamente. Lembre-se nessa manhã do que Deus já realizou na sua vida. Traga à memória todos os grandes feitos, milagres, ações sobrenaturais que Deus realizou na tua vida. E viva corajosamente. Como adquirir coragem? Olhe para o passado e veja o que Deus já fez. Segundo lugar, como adquirir coragem? Assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Garantia da presença de Deus. Como é que eu vivo corajosamente? Primeiro, lembrando que o Deus que agiu no passado é o meu Deus no presente. O Deus de Josué, Moisés e Davi é o meu Deus. Eu posso viver corajosamente nas promessas dele. Segundo lugar, o que eu faço? Eu estive com Moisés. Eu vou estar com você, Josué. E hoje Deus vem aqui dizer para você: eu estive com Josué e com Moisés. Você acha que eu vou desamparar você? É promessa de Cristo. Eis que estarei convosco aos domingos, é isso? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até quando tudo isso acabar. Deus prometeu estar com a sua igreja, Deus prometeu estar com seus filhos e filhas, Deus prometeu estar com os seus. Por que eu não vou viver corajosamente se o meu Deus está comigo? Quer viver vitoriosamente? Viva corajosamente. Adquira coragem, baseado no que Deus já fez e no Deus que está presente na tua vida. Erga a cabeça, lança fora o medo, ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte. Mesmo que tenha muitos inimigos cercando você, mesmo que você esteja passando por opressão maligna, problemas familiares, desempregado, enfermidade, viva corajosamente. O Deus de Israel é o teu Deus. E Ele garante a sua presença para aqueles que vivem corajosamente e avançam nos campos de batalha. Uma vida vitoriosa passa também por viver corajosamente. Eu quero falar mais uma coisa, mais um fundamento de uma vida vitoriosa. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa encarar corretamente os fatos da vida. Para viver vitoriosamente, você precisa ter coragem. Insistentemente Deus pediu isso a Josué. Deus está fazendo mais uma vez esse pedido insistente. Para pessoas que entraram aqui tão arrasadas, para pessoas que estão me ouvindo tão deprimidas, tão entristecidas, Deus está dizendo: seja corajoso. E para viver vitoriosamente, eu acrescento mais uma orientação que Deus deixou para Josué. Versículos 3, 5 e 9 do primeiro capítulo do seu livro também tem algumas informações importantes.
Preste bem atenção, às vezes a gente passa uma leitura pelo texto bíblico e não consegue compreender a grandeza do que Deus tem para nos transmitir. Como disse Deus a Josué, no versículo 3 agora, como eu prometi a Moisés, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Preste bem atenção que eu vou já chegar com você onde eu quero. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Beleza. Vamos para o versículo 5? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, porque assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Vamos lá. Versículo de número 9, agora você vai comigo. Não fui eu que lhe ordenei? Então seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu fiz ênfase em algumas expressões, você percebeu? Você percebeu as ênfases que eu fiz? Todas elas estavam voltadas para quem? Para a pessoa de Deus. Nesse diálogo, nessa conversa de Deus com Josué, ele faz questão de ressaltar que uma vida vitoriosa vem quando nós reconhecemos que a vitória que nós tantos precisamos, que tanto almejamos, que tanto oramos, essa vitória vem de Deus. A vitória não vinha de Moisés porque já estava morto. A vitória não vinha do exército de Josué porque tinha medo. A vitória não vinha de Josué porque acabou de ser chamado para essa missão. Sabe o que Deus diz para tranquilizar o nosso coração nessa manhã? A mesma coisa que ele falou para Josué. A sua vida obterá vitórias quando você sempre depender e reconhecer que essa vitória vai vir dos céus para a tua vida. Você tem que fazer a sua parte, sim. Mas sabe de onde vai vir a vitória? De Deus para a tua vida. Dependência, reconhecimento do poder de Deus. Deus não quer jactância, Deus não quer arrogância, Deus não quer soberba. Deus quer um povo humilde e dependente que reconheça que por piores que os dias sejam, a minha vitória vem de Deus para a minha vida. A minha vitória vem de Deus. Parece que é óbvio, né? Falar sobre, pastor, nós somos cristãos, você já teve uma experiência com Deus, você diz, eu sei que toda vitória vem de Deus. O problema é que nós esquecemos isso na segunda-feira. O problema é que nós esquecemos disso quando uma grande adversidade, inesperada adversidade, nos afronta, invade a nossa casa, detona a nossa vida. E aí nós esquecemos que a vitória para tudo isso vem de Deus. Nós precisamos ser lembrados nessa manhã como Josué foi lembrado. Josué conviveu com Moisés. Josué catalogou várias vitórias que vieram de Deus para a história do povo de Israel. Deus não precisava lembrar disso. O problema é que a gente esquece. O problema é que Josué teria muitos adversários na segunda-feira para enfrentar. Depois de uma conversa dessa no domingo de manhã, ele ia temer os adversários. Deus precisava lembrá-lo. Josué, quando você estiver diante dos adversários amanhã, lembre-se, no campo de batalha, a vitória daquela batalha vai vir de Deus, Josué. Seu exército pode ser em menor quantidade. Seus homens podem não ser tão bem preparados como o exército inimigo. A fama do exército, do adversário pode ser muito maior que a sua. Não tem problema não, Josué. A vitória vai vir de Deus. Não tema o adversário. Nós precisamos ser lembrados que a vitória vem de Deus. Precisamos ser ensinados a reconhecer que a vitória vem de Deus. Porque às vezes nós não agradecemos a Deus pelas vitórias passadas. A gente começou a achar que é a gente, né? Olha, aconteceu isso. Né? Estudei para isso, né? Olha, a empresa agora, em plena crise, está indo bem. Rapaz, trabalho árduo. Aqui, eu ralo direto. E a gente começa a esquecer que a vitória vem de Deus para as nossas vidas. Por duas coisas, isso precisa ser lembrado para quem quer ter uma vida vitoriosa. Primeiro, para não temer o adversário amanhã diante das lutas, nos campos de batalhas. Em segundo lugar, para você nunca deixar de ter um coração grato a Deus. Lembra da história dos 10 leprosos? Curados. Só 2 voltam para agradecer. Eu temo que a igreja de hoje sofra disso.
Eu temo que cristãos de hoje sejam muito aptos e muito bons em pedir, mas péssimos em agradecer e reconhecer que a vitória vem de Deus. Quantas vitórias Deus já proporcionou à sua vida e você não levantou um altar de adoração ao Senhor? Estivemos na Bahia, sertão da Bahia. Você diz, poxa, sofreu lá com calor, né? Pegamos chuva quase todos os dias. Não teve sofrimento por causa de calor nenhum. Teve 2 dias lá com muito sol, aí foi chuva mesmo. 3 cidades, 7 povoados. Sabe o que é em comum em todos esses lugares onde passamos 8 dias? Domínio da obra maligna, macumbaria, feitiçaria, trevas, povoados que nós entramos e uma criança de 5, 4, 6 anos nunca tinha ficado diante de um médico. Tem gente que já levou só o filho aqui 3, 4 vezes a semana no médico. Tem criança no sertão da Bahia que tem 5 anos de idade, nunca tinha visto um médico pela primeira vez na sua frente, ela viu agora. Aí você começa a preparar um trabalho desse, com uma visão magnífica que essa missionária, que essa igreja tem, porque a visão missionária dessa igreja é excepcional, irmãos. Você precisa fazer parte disso. Você precisa contribuir para missões. Você precisa meter a mão no bolso e começar a contribuir para salvar o povo do sertão da Bahia. Os chicunas, os ribeirinhos e onde a gente for. Fecho parênteses. Você vai lá no sertão da Bahia, lugares dominados pelas trevas, pelo mal, pela religiosidade falsa. Você brinca com crianças, coisas que eles não costumam fazer. Você dá uma caixa de remédio, passa uma receita médica, entrega uma peça de roupa, e aí você vai pregar o evangelho para essas pessoas. Aliás, antes disso, você vai pregar o evangelho para essas pessoas, de casa em casa, em pé, em cima de um carro. E você diz, meu Deus, parece que a mensagem está batendo lá na última pessoa e voltando para o pregador. Bate lá e volta, bate lá e volta, bate lá e volta, não fica nada. Aí você diz, meu Deus do céu, o que a gente veio fazer aqui? E no final de 8 dias você vê mais de 90 pessoas que se converteram a Jesus Cristo. Onde só existia trevas, Deus espalhou a sua maravilhosa luz. Sabe o que nós fizemos antes de sair do sertão, antes de voltar para São Paulo? Fomos num lugar lá usado para tantas coisas absurdas. E eu ensinei a equipe, 16 pessoas, a erguer um altar de adoração e gratidão ao Senhor pelo que Ele realizou no sertão da Bahia. Erguemos um altar, oramos, glorificamos a Deus pelas vidas salvas e declaramos que naquele sertão, naqueles povoados por onde passamos, eles nunca mais serão os mesmos, porque o Espírito Santo de Deus já está em vidas naquele lugar. Nós agradecemos a Deus, irmãos, não é obra nossa, é a vitória que vem de Deus. Não é obra sua. O que está faltando na sua vida, vai ser obra de Deus no teu viver. E você precisa aprender a reconhecer que a vitória vem de Deus. Essa é a perspectiva que Deus quer que você tenha dele. Isso não é pensamento positivo, isso é crença em Deus. É mesmo que tudo esteja mostrando o contrário, é dizer, não, a minha vitória vem de Deus, eu confio. É duvidar da dúvida. Quando você estiver duvidando de Deus, duvide da dúvida que você tem de Deus. E diga, Senhor, eu aguardo, espero e reconheço que a minha vitória vai vir de ti, Senhor. Foi isso que Deus falou para Josué. Eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não abandonei, eu não abandonarei você. Eu fiz grandes feitos no passado, eu farei grandes feitos no futuro e no presente também. Reconhecer que a vitória vem de Deus. Você quer encarar o Jordão que está na sua frente, seu Jordão pessoal? Então, antes de dar o primeiro passo, já diga para o Senhor nessa manhã, Senhor, reconheço que a minha vitória vem de ti e eu vou atravessar esse Jordão.
Esses são os fundamentos de uma vida vitoriosa. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, eu sei como você pode sair. Você pode sair daqui para viver vitoriosamente. Você pode sair daqui de cabeça erguida. Você pode viver a partir de hoje de uma maneira bem diferente. Assim como Deus começou a escrever uma nova história na vida de Josué, a partir daquele dia, Deus pode escrever agora, virar a página da tua vida e começar uma nova história a partir de hoje. O que você precisa fazer? Aplicar esses fundamentos. Ouça a voz de Deus. Deus está falando com você agora aí onde você está? Seja receptivo à voz de Deus. Diga, Senhor, eu estou te ouvindo. Eu vou te obedecer agora, Senhor. Eu não quero mais ser um filho rebelde. Você quer viver vitoriosamente? Encare corretamente a vida. Teve perdas? Já passou. Teve mortes? Já foram enterrados. Traições, decepções, frustrações. Encare o fato da vida. Isso já aconteceu. Você não vai voltar no passado para mudar. Encare os fatos da vida, porque tem um Jordão novo para você pela frente. E Deus está dizendo nessa manhã, e você está ouvindo, que Ele quer que você atravesse esse Jordão. Então encare da maneira certa a vida. Você quer viver vitoriosamente? Seja forte e corajoso. Deus falou isso 4 vezes para Josué. Quantas vezes Ele vai precisar falar isso para você? Viva corajosamente. Viva com fé em Deus. Ele não construiu a ponte, vai ser passo a passo nesse Jordão. Ele tem poder para fazer você andar por sobre as águas. Só tenha coragem. O que você está protelando que Deus já apontou a direção? O que Deus está apontando para essa igreja? Que vai precisar de coragem para ser feito? Você quer viver vitoriosamente? Reconheça que as vitórias vão vir da mão de Deus para a sua vida. E comece a atravessar o Jordão. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu quero orar com você. E que Deus abençoe a tua vida e fale ao teu coração. E que a partir de hoje seja o primeiro de um novo capítulo da história da tua vida. Porque você viverá vitoriosamente. Se você crê nisso, me acompanhe em oração nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial. Que não as minhas, mas as tuas palavras, Senhor, toquem profundamente no coração de todos aqueles que estão ouvindo. Senhor, obrigado por nos ensinar vitoriosamente. E se a nossa vida tem sido um fracasso após fracasso, se há vidas aqui, meu Deus, que têm experimentado de frustrações após frustrações, decepções uma maior que a outra, uma vida marcada por perdas, por tragédias, por traições, por rejeições, Senhor, nos ensina e ministra aos nossos corações que Tu tens uma vida muito melhor para vivermos. E que os fundamentos dessa vida vitoriosa que Tu transmitiste a Josué estejam, ó Deus, já sendo semeados, ó Deus, e comecem a frutificar desde já no coração de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a querer ouvir a Tua voz, a encarar de forma correta a vida, quer seja o passado ou o presente. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com coragem, com fé. Ajuda-nos, ó Deus, a esperar e reconhecer que todas as vitórias que precisamos virão das Tuas mãos para o Teu povo. É promessa Tua que Tu nos farás chegar até o outro lado da margem. Existe uma terra prometida e Tu nos entregarás em nossas mãos, Pai. Que possamos esperar a vitória que vem do Senhor. E assim, meu Deus, que o Teu amor, que o Teu imenso e grandioso amor, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida nesse lugar e sobre a vida daqueles que nos assistem. Estejam sobre a Tua igreja e por todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém.
Que Deus abençoe a todos vocês. Um bom domingo. E até logo mais, às 18 horas, estaremos aqui novamente para adorar ao nosso Senhor. Vão na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.